Meus irmãos, pela vontade de Deus, nós hoje não temos um tema acadêmico. Como a cura é possível e como todos nós devemos agir para que a autocura, a cura de outros irmãos, possa se processar dentro dos dictames da vida. Se essas diversas escolas, em diversos países até a data atual, têm efetuado tantas curas, baseadas unicamente na mente e no espírito, de acordo com a nossa doutrina e a nossa compreensão a respeito de Deus, nós devemos agir para que possamos manter a rigidez de nosso corpo e o equilíbrio do nosso espírito. Como numa reunião como esta e as outras lá no nosso santuário, poderemos proceder com a nossa mente, com o nosso espírito, reunindo os nossos mais puros sentimentos e pensamentos, para que, de fato, a lei divina de cura, a força inteligente, curadora, universal, possa atuar em nós, através do nosso corpo, agora, amanhã e sempre. Como nós devemos proceder mentalmente, para que possamos nos coadunar com esta lei impessoal, mas inteligente. Então é preciso que nós tenhamos uma fé, uma certeza. E a fé é justamente a confiança numa realidade, de uma força que tem criado todo o universo, de uma força que continua criando, de uma força que continua realizando cura. Se essa força pode ser justificada e comprovada dentro das leis, pesquisas e buscas atuais da ciência. Portanto, nós temos uma certeza, porque se nós somos cristãos, devemos nos basear no pensamento positivo de Jesus. Tudo é possível àquele que crê em Deus. Eu e o Pai, nós somos um. Jesus não falou só para si. Jesus lançou à humanidade uma possibilidade imensa de agir como ele e em todas as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, receber o concurso dessa lei. Mas também nos ensinou que na sua mente nunca houve um pensamento negativo, nenhum pensamento de doença e de enfermidade. Tudo nele era positivo, porque a sua união com o Pai era uma força extraordinária com que ele agia para operar instantaneamente essas curas. Se nós queremos compreender que essa inteligência curadora universal que está à nossa disposição, que penetra no nosso corpo, seremos todos nós que aqui estamos capazes de captá-la,
capazes de senti-la? Será que ela atuará em nós? Melhorará nosso pensamento? Sim, meu Senhor. Porque se nós nos sentarmos no nosso continente, sem precisar subir, nós veremos as maravilhas do universo. E essas maravilhas, entre as quais sobressai a potência do oceano, o Sol com seu fulgor, todas as estrelas e galáxias, a força do mistério da vida penetrando nos seres animais e vegetais. Tudo isso que nós vemos, com os nossos olhos deslumbrados, quem foi o Criador? Quem criou a vida? Como foi criada a vida? E como é, se tudo é uniforme, se a natureza segue o mesmo método de ação? Como foi que isso se realizou? Para que a nossa crença, apoiada pela ciência, fosse justificada a nós mesmos, a fim de que, dentro de nós, da nossa consciência, não houvesse nenhum vislumbre de dúvida. Pois bem, meus irmãos, esta força criadora, esta força que atua constantemente, também foi motivo de divagações de espíritos iluminados, de seres inteligentes, de filósofos também. Dado que o universo não é caótico, nós vemos o profeta Davi, no Salmo 19, mostrando aos incrédulos, os céus revelam a glória de Deus e o poder, seu poder criador. Nada mais certo do que isso. Nada mais positivo. E, portanto, se nós temos também uma inteligência, e esta inteligência é una, como a própria matéria é una. Ela é uma parte da inteligência infinita, da inteligência universal. E, portanto, nós estamos unidos a ela. E quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento deve estar ligado ao pensamento de Deus, de acordo com as leis morais, de acordo com as leis divinas, para que nós possamos manter o equilíbrio de justiça, de saúde, de prosperidade para nós aqui na Terra. E isso pode se fazer perfeitamente, porque este é o desejo e a vontade de Deus. Deus não quer criaturas se arrastando, pagando promessas, coisas reais, supersticiosas. Deus nos dá a lei. Se essa inteligência criadora, se temos o nosso pensamento, se muitas vezes tangidos por outras forças ignárias, surge na nossa mente de repente pensamentos, impulsos contrários ao amor e à lei, este pensamento tem que ter a seletividade do homem. Ele tem que selecioná-lo e compreender que só deve pensar no supremo bem. E se existe um pensamento, também há um pensador. Todos os físicos eminentes chegaram à conclusão
que o universo foi criado por um grande pensamento. O universo é o Espírito. E a divina presença está em toda parte. Está em nós, através do nosso Cristo interno. Mas que a divina presença está em nós. Porque nós sentimos tanto medo de moléstias como câncer. Se nós nos apavoramos, se nós temos à nossa disposição um caudal de energia, para que possamos utilizá-la em todas as horas de nossa vida, como é a vontade de Deus. Então, essa força, essa energia, força, que criou tudo isso, promanou do pensamento profundo de um grande pensador. A matéria não pode criar ela própria, nem modificar-se ela própria. É preciso que haja radicalmente uma mudança no nosso espírito. Aquilo que nós fizemos erroneamente no passado, não se repita hoje, para que nós possamos estar em contato com esta lei. E assim sendo, não é a matéria que dirige. Apesar da lei de conservação da matéria, da sua eternidade, porque ela também é una com Deus. E assim sendo, havendo pensamentos, houve um grande pensador. E este grande pensador, este grande centro de amor cósmico, se chama Deus. Que os nossos irmãos hindus, com tanto respeito, não pronunciam esse nome. E nas suas assembleias religiosas, pela sonância, pronunciam só Om. E nessa vibração universal, eles próprios, unidos ao Uno, conseguem a cura, conseguem ajudar a seus irmãos. Portanto, a inteligência divina criadora, ela é existente eternamente. Deus não teve começo. Não houve uma época, um momento que ele estivesse criado. Antes de todo o universo criado, existia o pensador. Existia essa divindade pensando. Fonte de energias cósmicas. E quem conseguiu decifrar e demonstrar nas páginas do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, que, dirigindo uma epístola aos Hebreus, declarou taxativamente o que muitos não compreendem. O nosso Deus é um fogo devorador. Vejam lá 11, epístola aos Hebreus. O que quer dizer isso? Uma fonte de energia, uma força poderosa. Não é uma força tirada da matéria, porque a matéria por si mesma nada pode produzir. É preciso que haja uma ação sobre essa matéria, para que ela modifique as suas próprias formas. Portanto, houve algo de energia, princípio, não. Energia já existente, porque o Espírito puro de Deus, informe, já existiu de todas as épocas, porque o Espírito e o Pai não obedecem, como a ciência diz, a lei do tempo e do espaço. E então o homem, ilimitado como é, que não sabe selecionar ainda seus pensamentos e não formalizar, mas basear a sua verdadeira crença. Se Deus não teve princípio, se Deus já existia de toda a eternidade,
que fez dele uma ignorância lá? Porque não há começo e nem fim na natureza. De acordo com esta leis moderna, o que há é a mudança que se opera em todo o universo. Porque a própria matéria é um total, é um quanto que nem aumenta nem diminui. Ela se mantém constante segundo as leis. E se essa matéria se mantém constante, e que é una com a vontade do Pai, porque dele ela foi produzida, nós, através dessa fonte original, fonte de amor, princípio, e que é a nossa segurança, a nossa base, poderemos nos manter aqui na Terra, livres de doença e de enfermidade. E se as doenças surgirem, não acusemos Deus, nosso Pai, porque Deus não é como os teólogos pintam, um ser mais grandioso do que o homem. Se a divina presença está em nós, nós devemos honrá-la através do pensamento nosso unido a Ele. E quando o nosso pensamento, escolhido por nós, selecionado por nós, se une ao Criador, imediatamente a força inteligente criadora do universo age para obedecer ao Espírito que a comanda, através do nosso pensamento, que canalizou toda a energia eterna para o corpo, para todos nós e para também ajudar a todos os seus irmãos. O homem pode escolher, de acordo com as delegações que Deus lhe proporcionou, ou a prosperidade, ou a paz, ou o dinheiro, ou a saúde, ou quaisquer coisas que sejam. Tudo isso ele pode obter naturalmente, de acordo com os seus desejos. E quando nós compreendemos que em todo o universo, em quaisquer lugar que nós nos reunimos, essa força está penetrando em nós, muitos homens, apavorados pelo medo, não acreditam nessa força, não acreditam nessa ação inteligente, nessa lei que obedece justamente ao comando de nossa mente. Mas se nós somos criaturas crísticas, se Deus está com a sua divina presença em nós, basta crer, basta se convencer daquilo que o homem é capaz de fazer para que se processe num ritmo extraordinário e crescente e fecundante toda a vontade de Deus. Portanto, a doença nada mais é do que ideias errôneas acumuladas preponderantemente em nossa mente. E se as curas materiais e espirituais são suficientes, como dizem esses homens que curaram, e que a ciência tem comprovado, doenças de toda espécie, que não se apavoraram com estas formas doentias, que reconheceram lá dentro do homem a eterna perfeição, o espírito imortal e ascendente, e que ajudaram com a sua mente positiva, não crendo na enfermidade nem na doença, mas sim no poder que existe à disposição do homem, desde que ele canalize através da sua mente forças necessárias para atrair. E como a inteligência divina curadora, que é parte de Deus, age impessoalmente, mas não cega, porque agir impessoalmente é como Jesus estabeleceu no seu Evangelho, declarando o Pai, que manda chuva, que ajuda os bons e os maus, os justos e injustos. Essa é a significação da lei.
Porque a lei impessoal pode se tornar pessoal, porque à disposição do homem há dons dados por Deus. E quando o homem está em condições de captar esses dons, que qualifica de graça, ele sente o Deus pessoal. Porque Deus não está oculto a ninguém. Ele se apresentará a nós, desde que os nossos anseios, os nossos desejos acendrados se voltem em busca para Ele. Nós podemos buscar Deus na hora em que o moribundo parece desfalecer. Nós podemos buscar a Deus quando uma criança chora e sorri quando nós ajudamos. Nós podemos buscar a Deus quando o médico, nada podendo fazer, profere a sua frase de fé, faça-se a vontade de Deus, que essa força execute aquilo que eu não posso fazer. Imediatamente a força age instantaneamente, porque o poder está à disposição de todos, mas aquele que não sabe usar o poder está enfraquecido e irreconhecível. Mas quando nós, obedecendo à lei divina, vamos usando este poder, se acresce em nós forças extraordinárias para nos curarmos e curar os outros. Portanto, é uma condição essencial para nós a nossa mudança espiritual. E se essas leis trazidas pela cura mental e espiritual, empregadas por médicos eminentes na Inglaterra, nos Estados Unidos, se essas leis são eficientes para curar câncer e outras moléstias que atacavam pessoas já com muitos anos de sofrimento, nós poderemos aplicá-la seguindo os nossos ensinamentos espirituais da nossa doutrina. Se eles descobriram, se nessas curas espirituais, que a doença nada mais é do que muitas vezes uma revolta, uma insubmissão aos desígnios do Espírito. É também a falta de obedecer os desígnios de Deus. Isso não significa que nós nos rebelamos por Deus. É que nós não soubemos aplicar a lei divina. Não soubemos aplicar essa força à nossa disposição, que Deus dá a toda a humanidade para ser próspera e feliz, porque Deus é amor. Então imaginemos que essa força está fluindo em toda a natureza. É como um rio imenso que segue o seu curso. Essa corrente é uma corrente de vida, de fluência, de paz, de felicidade e de criação. À beira desse rio, homens empreendedores montam usinas elétricas, serrarias e outras indústrias. Então progride. O rio, a corrente, continua no mesmo rumo, que é justamente produzir força. Assim é a força divina. Ela segue seu curso impessoal, à disposição de todos os seus filhos, para que eles aproveitem essa força no uso do progresso da natureza, porque isso também faz parte de Deus. Mas além destes homens que receberam o concurso do rio, não se lembram, se esqueceram de que outros homens, em pequenos canais, fizeram dicas, fizeram açude, nós estamos à beira dele. O selvagem pode estar à beira do rio, mas desconhece a força dessa corrente. Nós não podemos viver como selvagens, sem compreender que a lei divina está à nossa disposição. E quando a lei divina está à nossa disposição, nós, através de manifestações espirituais, poderemos receber uma demonstração bem plausível da divina presença em nós.
Se nós não contamos nas nossas reuniões com essa divina presença, forças antagônicas se introduzem através da nossa mudança mental. Mas se nós nos reunimos na certeza que essa força está à nossa disposição, que nós devemos compreender e assimilar como essa força, que esse Deus impessoal se torna pessoal através dos dons que nos dá. E para demonstrar essa impessoalidade e pessoalidade ao mesmo tempo, figuremos uma criatura bondosa, um homem de grandes recursos, e que numa cidade onde havia meninos papérrimos andrajosos, construiu uma mansão, e esta mansão estava à disposição de todas as crianças. Lá na sua sala havia uma árvore, onde eram pendurados todos os dons para as crianças. Eles comiam à vontade, gritavam, entravam a hora que queriam, porque o convite era para todas as crianças. Mas o menino andrajoso chegou à janela e viu as outras crianças felizes. A abundância de tudo naquele lar. Ficou titubeante. Será que aquilo é para mim? E uma criatura observadora ao lado verificou a sua indecisão. Ele disse, entra. Mas ele não se sentiu com coragem. Ele foi e voltou para a sua miséria, porque na mente dele já a miserabilidade estava bem constituída. E se foi. Então nós temos o exemplo do convite que Deus nos dá, impessoalmente, para que cada um receba suas graças e suas benesses. E naquela criança, maltrapilha, imunda, que o medo não deixou que entrasse a pessoalidade. Cada criança que entrava era um ato pessoal de Deus, porque reconhecia a bondade daquele benfeitor. Então, há homens que vivem assim, se acostumaram tanto com a miséria, se acostumaram tanto com a dor e o sofrimento, que se esqueceram da divina presença, desse Deus que é amor e que é justiça. Mas nós devemos pensar que Deus age como uma trindade, como também o próprio homem. Que Deus, no seu pensamento, na sua inteligência e na matéria morta, que justamente lhe pertence e que dele foi retirado, age em todo o universo para que o homem possa colher, através dos mesmos princípios elementares, toda a abastança para si, os meios também de ficarem curados. Então, quando este homem sente justamente em si que está ligado a Deus, que cumpre seus mandamentos e suas leis, ele já vai modificando completamente o seu espírito. Embora que nesse espírito as reencarnações compulsórias se façam e que ele, rebelado, não quer cumprir a lei do amor. Então, rebelado, só há um meio dele próprio aceitar a doença e a enfermidade, que é um corretivo judicioso para ele próprio. Então, ele próprio, através do seu pensamento fora do bem, ele próprio, através das suas dúvidas, das suas incertezas e indecisões, criou para si esse estado morno. Ele ignorou que a força inteligente da vida atua nas células para que elas sejam sabias e perfeitas, porque essa inteligência só cria células mórbidas, doentias, quando o pensamento do homem que comanda está doente e perturbado.
quando ele deixou de se ligar com a fonte da vida, com o pensamento divino. Mas quando ele está ligado ao pensamento divino, mesmo sujeito às condições kármicas que se apresentam, modela-se no seu ser, no seu espírito, uma resignação e a paciência. Ele quer agir e vê que a decadência do seu corpo ou a doença que surge não foi Deus o causador, simplesmente o seu pensamento negativo. E reconhece que tem que voltar àquela lei, que ele tem que canalizar aquela lei à nossa disposição, criando pensamentos de fé, pensamentos construtivos e adaptando-se à lei para que a lei produza o seu efeito. A lei não é a lei material, como a eletricidade, é a lei das leis. Ela age, como disse, não cegamente. Ela espera e realiza tudo aquilo que o homem pensa ou deseja. E se ele deseja tudo de acordo com os desígnios e a vontade de Deus, e reconhece que para a sua cura existe essa força, ele age em primeiro lugar, como ensina a nossa doutrina, para tornar-se mais perfeito, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, terminando o Sermão da Montanha. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. E, portanto, essa perfeição interna é devido à presença divina, que nós devemos nos aproximar, nos interiorizar, para que essa força pujante possa somar a nossa personalidade e nós tenhamos a capacidade de atrair as forças vivas da natureza, a lei da inteligência divina atuando sobre nós. A cura só pode se operar assim. É razão porque Frei Luís e outros espíritos declaram sobejamente: antes da cura do corpo, é preciso a cura do espírito. É preciso que o espírito se cure, que o espírito se modifica. E é este ensinamento que esses médicos modernos, esses médicos que curam pela mente e pelo espírito, ou aqueles que praticam a autocura, possam realizá-la exuberantemente. Essa experiência está à disposição de cada um, porque no universo tudo é saúde, mas nós somos como aquela criança. Deus, nessa árvore da vida, nos deixou paz, tranquilidade, saúde e amor. E nós desconhecemos esse amor divino, tudo que está à nossa disposição, e continuamos com nossos pensamentos negativos guardados no armazém do nosso subconsciente, gerando forças contrárias à lei divina de amor e de equilíbrio. Mas nem todos pensaram assim. Mesmo em épocas recuadas da humanidade, houve videntes, houve criaturas que se identificaram tanto com essa força divina que trouxeram a todos nós os ensinamentos profundos desse poder, dessa bondade, dessa prosperidade, dessa benignidade de Deus à nossa disposição. Porque também há em Deus uma prodigalidade. Tudo nós poderemos obter se a nossa situação material é difícil. Recorramos a esse armazém de energia, que virão novos pensamentos, novas intuições para nós sairmos sem muita dificuldade para os caminhos retos da vida. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, nos mostrou naquela época aquela grande visão de Deus. Vinde todos vós às águas, vinde todos vós à fonte. Nesta fonte podereis beber, podereis comer sem nada pagar. Porque gastastes o teu dinheiro não no pão? Porque gastastes o fruto do teu trabalho em coisas que não podem ser agradáveis para ti? Vai, me escuta, vem para mim, que eu posso te prodigalizar abundância de toda espécie, felicidade de toda espécie. Mas ouvi-me, atendei-me, procurai-me, buscai-me
porque eu vos prometerei aquilo que prometi a Davi. Portanto, ele mostrava à humanidade que Deus tinha para nós um celeiro imenso e inesgotável. E nós poderíamos recorrer a este celeiro não na indolência e na preguiça. Portanto, muitas vezes, esse Deus que não é compreendido, porque muitos pensam ainda que é um tirano cruel e terrível sentado num trono, envelhecido, satisfeito da dor e do sofrimento dos seus filhos. Não, Jesus Cristo nos ensinou. É o uno, é aquele que nós devemos unir, é aquele que devemos nos ligar, porque ele é que faz, como disse Jesus, todas as obras que são realizadas. Quando as curas se operam, não somos nós curadores, não são os espíritos, é Deus que está nele atuando conforme Jesus Cristo nos ensinou. O que acontece é que as nossas preces ao Criador, com a compreensão da lei, tendo a premissa, faça-se a tua vontade e não a nossa, só aquilo que te é agradável. Os Espíritos ouvem as nossas súplicas, ouvem as nossas preces, e eles que estão fora do tempo e do espaço, numa outra dimensão, escolhem estas preces e elevam a planos superiores, e eles mesmos, empolgados pela cura coletiva, pela ajuda coletiva que tem que fazer, recorrem a essa força, todas as energias para que se faça aquilo que se pede. Até as leis da natureza, a inclemência, o homem com a sua mente agindo, confiante em Deus, pode resolvê-la. Mas um pai está com seu filho nos últimos setores, que roga a Deus como se Deus tivesse só um filho, como se o coração de Deus ficasse apiedado da dor que ele sente da separação. Esse pai verifica que essa criança desencarna e revolta-se, deixa de ter fé, deixa de ter amor a Deus e o respeito necessário. Por quê? Uma falsa crença. Se ele compreendesse que poderia salvar essa criança, recorrendo positivamente à força da vida, à força inteligente e criadora, e se preparasse, não com pedidos incoerentes, porque Deus não recebe esses pedidos. Deus age através da sua lei, que ele não pode modificar, porque esta lei é ele mesmo, mas atende que à disposição de todos nós desta lei há um comando do Espírito, que essa lei obedece, e essa lei obedecendo vai curar a criancinha, porque a fé foi baseada numa ciência, num conhecimento da lei divina. Compreenderam? Então, não há possibilidade de revolta contra Deus. É a lei. Deus é o pensador divino, é o Criador de todo o universo, que existe fora do tempo e do espaço. Disse provar um cientista que no começo não havia caos, não havia a criação, não havia universo. E que uma inteligência criadora agiu pelo pensamento para que, sendo o espírito informe, porque o espírito puro não tem forma, nós vemos muitas vezes nas nossas reuniões, quando o Frei Luiz avisa que está ao nosso lado, os médios veem uma bola perto da minha cabeça. E isso já foi fotografado. É a energia que o espírito possui e é essa forma esferoide. Então, Deus informe achou que devia criar outras criaturas pelo amor. A humildade de Deus foi tão grande que ele pensou criar outros espíritos saídos dele. E então, em primeiro lugar, produziu a matéria informe e, através do seu pensamento, ele movimentou o espírito através da lei de inteligência e, nesse movimento, ele criou todo o universo que tem forma.
E criando esse universo, na sua concepção divinal, ele desejou que espíritos também, filhos seus, fossem criados. Então, esses espíritos tiveram o mesmo pensamento, a mesma inteligência de Deus, a centelha dentro de si em forma pequenina. E então, nós devíamos compreender o símbolo do triângulo, que nós somos pequeninos triângulos com os mesmos lados dos de Deus, que é a decisão, a criação e a forma que tomamos na matéria. E que nessa forma, na matéria, em que nos foi dado um corpo, há uma presença divina, como disse o Dr. Buch. E com essa presença divina, se nós higienizarmos a nossa mente, se nós não tivermos medo do câncer ou das doenças, essa força recorrida dentro da ordem da lei, nos tornando um canal competente, essa força curará. Se o espírito dessa criatura estiver curado, livre daqueles carnes. É a razão por que as entidades dizem, primeiro curar o espírito, para depois curar o corpo. Se não curado, eles fariam como aqueles leprosos que foram curados por Jesus, foram se apresentar na sinagoga e só um voltou para lhe agradecer. Então nós seríamos seduzidos por essa esfinge que é o mundo, nos esquecendo completamente das grandes responsabilidades da vida perante a cura. Portanto, a doença, a enfermidade é que é um milagre, porque a lei da natureza é a saúde, é a rigidez. Portanto, é um fenômeno antagônico, contrário ao pensamento de Deus. E a saúde é o dom perfeito que Deus nos dá. Vamos à árvore da vida, retiremos seus frutos preciosos, pensemos na nossa saúde e em nossas assembleias. Nos coloquemos de acordo com a vontade de Deus e ligados a esta lei intensa, profunda, venerável e respeitável, que nós devemos canalizar, como nós, quando queremos nos utilizar das leis materiais como da eletricidade, temos que agir de acordo com as suas leis. Há no universo uma lei, a lei da inteligência criadora, e quando o homem não reconhece isso, quando o homem firma-se mais no remédio, numa terapêutica material, o espírito deixa de funcionar, porque esta lei é criada por Deus, é parte inerente de Deus, para que a cura se faça automaticamente. Graças a Deus. Enquanto são retirados os médios na cabine, eu vou ler a respeito do tema de domingo passado, explanado, os versos de Luizinho, a respeito do melhor sedativo para a nossa vida. Sei que a angústia e a amargura, dia e noite, te tortura, amargando os dias teus. Mas não perca a esperança, tenha a fé e a confiança, respeita e confia em Deus. Acalma o teu coração e no silêncio faz tua oração, como nos ensinou Jesus. E, aos poucos, irás percebendo que dentro de ti está crescendo uma salutar e divina luz. É que a mente é em sintonia com a pura e cósmica energia. Afasta a tristeza e o dissabor, pois o pensamento positivo é um poderoso sedativo quando aliado ao amor. Então a criatura se modifica porque ele faz a caridade, porque, como Pedro disse, a caridade cobre uma multidão de erros. Pecados são esses. Mas Deus não julga pecador, não condena seus filhos. Nós somos filhos de Deus, não únicos filhos, todos. E como filhos, temos que
estar sempre certos, confiantes que Deus está atuando em nós, a nosso favor, hoje, amanhã e para sempre.